Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. 11 milhões e 500 mil hectares. Esse é o tamanho da área envolvendo pecuária, agricultura e também o plantio de floresta. Mato Grosso do Sul tem mais de 2 milhões de hectares de lavoura, pecuária e floresta. Em 5 anos, tecnologia foi responsável pelo sequestro de mais de 21 milhões de toneladas de CO2. Fortes importações de carne suína por países do continente asiático estão sustentando os preços. Moagem da safra de cana 2017-2018 na região centro-sul do Brasil deve ter queda de 22 milhões de toneladas. E Luiz Antônio de Brito vai comentar sobre o mercado de commodities. O agronegócio está começando. Uma pesquisa realizada pelo Kleffman Group, por encomenda da Rede de Fomento ILPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, que é uma parceria público-privada formada por empresas, cooperativas e da qual também participa a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Essa pesquisa mostrou que o agronegócio brasileiro possuía, em 2015, uma área de 11 milhões e 500 mil hectares, onde a produção agropecuária se deu por meio de sistemas integrados, envolvendo pecuária, agricultura e também o plantio de floresta. A rede de fomento, ela faz parte de um esforço conjunto para intensificar a adoção dos sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta por produtores rurais. Esse levantamento mostrou que em 10 anos, a área ocupada pela ILPF aumentou em quase 10 milhões de hectares. E em termos de configuração, o sistema mais utilizado é o da integração lavoura-pecuária, que foi apontado por 83% dos produtores. 9% utilizam integração lavoura, pecuária e floresta. 7% mantinham a integração pecuária e floresta. E 1% aplicavam a integração lavoura-floresta. Já por estados, o líder em área destinada à produção com sistema ILPF é o Mato Grosso do Sul, com total de 2 milhões de hectares, seguido do Mato Grosso com 1,5 milhão, Rio Grande do Sul 1 milhão e 400 mil hectares, Minas Gerais e Goiás também se destacam. Minas Gerais 1 milhão e 46 mil hectares e em quinto Goiás com 943 mil hectares. A pesquisa constatou ainda que a integração ganhou adesão maior nos últimos anos, pois 29% dos entrevistados disseram que adotaram o sistema entre 2011 e 2015. E nesse período, a área média com ILPF subiu de 4,3% para 9,4% da área agricultável das fazendas. Essa pesquisa é muito interessante, que foi encomendada pela Rede de Fomento, a ILPF, também constatou que entre 2010 e 2015, o incremento de 5 milhões e 900 mil hectares foi responsável pelo sequestro de 21 milhões e 800 mil toneladas de CO2. Outros benefícios decorrentes do sistema são manutenção da biodiversidade, sustentabilidade da agropecuária, otimização e intensificação da ciclagem de nutrientes no solo e melhoria do bem-estar animal em decorrência do maior conforto térmico proporcionado pelo compartilhamento da floresta com a pastagem. A adoção da sistemática de integração também resulta em benefícios ambientais. Os impactos negativos que a Operação Carne Fraca teve sobre as exportações foram controlados e o comércio com os Estados Unidos não foi afetado. Pelo menos é o que constataram alguns especialistas de mercado. Para o Instituto de Carnes da América do Norte, as autoridades do Ministério da Agricultura do Brasil deram respostas positivas ao governo dos Estados Unidos e, com isso, não houve impacto na venda de carnes para o país. A entidade americana diz que os casos revelados pela Polícia Federal não mostraram um risco à segurança no sistema de produção
para exportação do Brasil e que fraudes podem ocorrer em qualquer lugar do mundo, como na França, nos Estados Unidos, em qualquer país. Em nota, o Instituto de Carnes da América do Norte diz que não está preocupado com o nível de qualidade da carne brasileira. O produto é bem controlado do ponto de vista sanitário no país e que os americanos ampliaram o nível de inspeções. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. Nós vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. Porangatu, 35 a máxima e 21 a mínima. Campos Belos, 35 a máxima e 24 a mínima. Séries, 32 a máxima e 16 a mínima. Lusiânia, 29 a máxima e 16 a mínima. Jussara, 34 a máxima e 22 a mínima. Anápolis, 29 a máxima e 17 a mínima. Acreúna, 32 a máxima e 20 a mínima. Quirinópolis, 31 a máxima e 18 a mínima. Jataí, 32 a máxima e 18 a mínima. E Ipameri, 30 graus a máxima e 15 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que fortes importações de carne suína por países do continente asiático estão sustentando os preços. Moagem da safra de cana 2017-2018 na região centro-sul do Brasil deve ter queda de 22 milhões de toneladas. E Luiz Antônio de Brito vai comentar sobre o mercado de commodities. Nós voltamos já. As fortes importações de carne suína por países do continente asiático estão sustentando os preços e margens para o setor mundialmente, pelo menos é o que aponta analistas do Rabobank, em um relatório divulgado agora nesta semana. O Rabobank é um banco holandês voltado para o setor agropecuário. O Brasil tem se beneficiado desse cenário com um aumento nas exportações de carne suína superior a 8% no primeiro trimestre. E o Brasil está elevando constantemente a sua posição nos mercados de exportação de suínos, com volumes crescentes, fluindo para todos os principais destinos, especialmente a China. O recente escândalo relacionado às carnes tem tido aí pouco ou nenhum impacto sobre o volume de exportação e também preços. Em fevereiro, o Rabobank informou que o desempenho das exportações seria crucial para a performance da indústria de carne suína brasileira neste ano. O banco mantém a projeção de que a produção brasileira de carne suína deverá crescer 3% neste ano. E agora eu vou conversar com a advogada Fernanda Chaveiro da Silva. Ela é professora de Direito Agrário, especialista em Direito Civil e Empresarial e também mestre em agronegócio pela Universidade Federal de Goiás. E nós vamos falar de um tema interessante que muito pouca gente fala. Nós vamos falar sobre direito de propriedade. Doutora Fernanda Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Doutora Fernanda, esse é um tema delicado, muito delicado, e que pouca gente dá valor. E quando olha, faz vista grossa como se tudo tivesse normal. Eu pergunto para a senhora, o que é direito de propriedade e a quem é assegurado esse direito? O direito de propriedade, ele está assegurado na Constituição Federal de 88 e é assegurado a todos os indivíduos, sejam eles brasileiros ou estrangeiros residentes no país. Esse direito, ele visa garantir ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa da forma como ele entende ser mais conveniente. Ou seja, se eu tenho um imóvel, se eu sou dona desse imóvel, proprietária, eu posso alugá-lo, eu posso vendê-lo. Além disso, eu que vou determinar qual a destinação que eu quero dar a ele. Se ali eu quero desenvolver uma atividade agropecuária ou se apenas vai ter um caráter residencial ou comercial, por exemplo. Porque o que a gente observa, e também já foi muito debatido isso aí quando se fala em reforma agrária, por exemplo, nós temos, eu não vou falar em termos de Goiás, mas vamos falar em termos de Brasil, principalmente aqui de Goiás para cima, nós temos aqui várias áreas, inúmeras áreas, que não estão sendo utilizadas, mas que têm dono. Tem dono e é apenas como reserva de valor. Pois é, aí é que tá, aí que mora o perigo. Quando a pessoa tem essa área como reserva de valor,
como uma carta na manga para fazer dinheiro futuramente, para valorização, essa terra ela é passível de reforma agrária, não é? Se ela não é utilizada. Se ela não for utilizada corretamente, sim, ela pode ser passível de reforma agrária, pode acontecer. Agora, o que é, por exemplo, usar corretamente a área? Esse imóvel, todo imóvel agrário, ele deve cumprir com a sua função social. O que é essa função social? É a observância a 4 requisitos que estão lá na Constituição Federal, no seu artigo 186. Então, para que o proprietário ele tenha direito à propriedade, é necessário que ele observe uma questão econômica, uma questão ambiental e 2 questões sociais. A questão econômica, ela está relacionada a índices satisfatórios de produção e de produtividade. Ele tem que mexer na terra. Tem que produzir e ter produtividade. Isso. Questão ambiental, observar e utilizar adequadamente os recursos ambientais, os recursos naturais disponíveis. Além disso, ele tem que ter uma exploração que favoreça o bem-estar dos trabalhadores e também o bem-estar dos proprietários. E, por fim, deve-se observar as leis que regem os direitos trabalhistas. Quer dizer, se não tiver enquadrado dentro das normas, o governo pode chegar lá e desapropriar essa área. Sim, a Constituição é bem clara. Caso o imóvel ele não cumpra com todos esses requisitos simultaneamente, esse imóvel é passível de desapropriação para fins de reforma agrária por interesse social. É muito interessante esse tema, inclusive pelo fato de nós termos aqui em Goiás muitas áreas grandes. Eu gostaria de trazer a senhora aqui mais vezes para comentar justamente sobre isso e deixar bem claro essa situação, porque muita gente está levando a coisa na barriga e uma hora pode explodir. Então eu gostaria de fazer o convite aqui e deixar a senhora aí à vontade para quando tiver mais uma oportunidade comparecer aqui de novo. Pode ser? Pode, fico à disposição. Obrigada. Muito obrigado, eu agradeço, ok? Obrigada, Até o próximo. E depois do intervalo, você vai ver que a moagem da safra de cana-de-açúcar 2017-2018 vai ter uma queda aí superior a 22 milhões de toneladas. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o mercado de commodities. É um minutinho só, voltamos já. A moagem da safra de cana, safra 2017-2018, aqui na região centro-sul do Brasil, inicia oficialmente agora neste mês. E ela deve alcançar 585 milhões de toneladas. Ou seja, nós vamos ter uma queda aí de 22 milhões de toneladas, ou menos de 3,6%. Isso em relação a 607 milhões de toneladas processadas agora na safra anterior. E esses números fazem parte do primeiro levantamento da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a Única, em conjunto com os demais sindicatos e associações de produtores. Segundo a Única, a queda resulta, sobretudo, da ligeira retração de 1,5% na área disponível para a colheita e da diminuição esperada na produtividade agrícola do canavial a ser colhido agora, neste próximo ciclo. Esse recuo, ele decorre da estagnação da área cultivada e da maior renovação do canavial com plantio de 18 meses, pelo menos é o que informa a Única. E eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito. Luiz, ele é especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. Luiz Antônio, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos. Tudo bom, Luiz? Tudo bem. Luiz, o Brasil vai ter uma todo mundo está falando aí, uma safra cheia de soja, de milho, mas quando a gente tem muito produto no mercado, o preço despenca. Exato. E nós já estamos tendo problema lá no Mato Grosso, que uma saca de milho está mais baixo do que o preço, o valor colocado pelo governo, que é o preço mínimo, né? Preço mínimo de garantia, exato. Então, em relação a isso, a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, juntamente com o Ministério da Agricultura, mas nós já vimos acompanhando há algum tempo, vai interferir nesse mercado, Antônio. Então, o milho, né? Vai fazer vai interferir no mercado do milho. Os instrumentos que a CONAB vai usar nesse primeiro momento vai atender basicamente o Mato Grosso. Então nós temos aí, Antônio, as 3 ferramentas que vão ser usadas, que é o PEP, que é o Prêmio de Escoamento de Produto, o PEPRO e o contrato de opção. Cada um tem as suas divergências, né? Então, para o contrato de opção, ele colocou 200 mil toneladas
de milho, né? Para o PEPRO também e para o PEP. Esses leilões vão ser realizados dia 4 agora. No caso do PEP, são as empresas que entram comprando o prêmio, né? Ela pega o prêmio e tem a obrigação de comprar o preço do produtor pelo preço mínimo, que é R$ 16,50, que é no Mato Grosso. No PEPRO, é o produtor que entra pegando um prêmio, e esse prêmio ele vai somar com o valor de venda da mercadoria dele, que vai ter que atingir os R$ 16,50. E os contratos de opção, é a única ferramenta que ela pode pagar um pouco a mais, que é o preço mínimo, é R$ 17,87. E o produtor terá uma despesa de R$ 40,20, que é o prêmio inicial. Esse prêmio pode oscilar conforme a demanda do leilão, se tiver muita procura, mais a taxa de registro no CETIP, que é R$ 31,27, o que daria inicialmente um custo para o produtor de 16 centavos, Antônio, aí por saca, né? Mas é bom a gente entender o seguinte: o produtor que fizer os contratos de opção, ele vai ter que entregar esse milho até setembro, no mês de setembro. Caso ele antecipe a entrega desse milho para os meses de julho, agosto, junho, julho e agosto, há um deságio por cada mês. Então eu tenho R$ 17,87, mas para cada mês que eu antecipar, eu vou ter que ter um deságio de 46 centavos por saco. Então, um contrato de opção é um seguro, mas realmente aí ele vai ter esse deságio se ele for antecipando essas entregas, né? Se correr, o bicho pega. Se ficar... Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E o PEPRO é diferente. Ele pega um prêmio, Antônio. O milho lá estava R$ 14,00. Vamos imaginar que ele pega um prêmio de R$ 2,50, 14 mais R$ 2,50, atinge os R$ 16,50. Já ajuda um pouquinho, né? Já tem que fazer alguma coisa no mercado. Luiz, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar um pouquinho sobre desequilíbrio da produção. É um minuto só, a gente volta já. Eu estou de volta com Luiz Antônio de Brito, especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. E nós falávamos agora, no bloco passado, sobre a situação do milho, que mesmo ele vendendo aí 16, 17 reais com o preço mínimo do governo, provavelmente não paga o custo de produção. E tendo esse problema já de custo, de preço, que o produtor provavelmente vai ter prejuízo, nós temos um outro problemão aqui no Brasil, que é o desequilíbrio entre produção e armazenar esse produto, né, Luiz? Exato. Inclusive, algumas ferramentas que vão ser colocadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, ela depende de um portfólio de armazenagem. Esse perfil de armazenagem do Brasil, segundo a Conab, nós temos um déficit aproximado de 70 milhões de toneladas. Né? Enquanto se você observar, o Centro-Oeste aparece com um número maior, porque nós somos o maior produtor, né? Então, você pega aí 42% acima, né, de déficit. Quer dizer, o Estado produz hoje muito mais do que ele tem capacidade estática de armazenagem. Quer dizer, nós temos um déficit de 42 milhões de toneladas. 42% sobre a nossa produção. Sobre a nossa produção. Sobre a nossa produção. Então, quer dizer, nós teremos um problema de armazenagem. E outros estados também. O que está acontecendo? Nós estamos passando um processo que nós temos uma super safra de soja brasileira, juntamente com a perspectiva de uma safra americana cheia. E vindo agora a safrinha de milho, que você vem plantando a segunda safra de milho, nós vamos ter um atraso nessa comercialização da soja e do milho, que vai fazer que nós podemos correr risco, Antônio, de ter milho aí a céu aberto, igual aconteceu em 2013 no Mato Grosso e em algumas regiões. Quando a gente passa por algum armazém, a gente já observa o seguinte, que além do armazém estar lotado, já tem aqueles silos, bolsa, né? Exato. Tudo armazenado no chão, como se fossem umas tripas assim, muito grandes, e ali já está cheio de milho. Isso vem provar o seguinte, que o Brasil está... Nós temos a alternativa do silo bolsa, né, que você falou muito bem, e é uma alternativa um pequena, paliativo, não é a longo prazo. Não, não é não. Nós vemos aí o milho e a questão da velocidade da produção aumentando 59%, e a nossa questão da armazenagem não acompanha. Nossa produção aumentou 59% e nossa capacidade de armazenagem em torno de 28% nos últimos 10 anos. Quer dizer, a nossa produção aumentou 59% nos últimos 10 anos e nossa capacidade de armazenagem só 28%. Então, vai haver um problema para armazenar, vai haver uma oferta em determinados momentos, uma pressão
para poder vender, porque o produtor não vai ter como segurar isso em locais. Armazéns hoje estão privilegiando mais a soja em benefício do milho, não querem que o milho fique lá 1 ano, 2 anos armazenados. E isso, Antônio, pode realmente causar um gargalo muito grande na questão da armazenagem no Brasil. Eu vejo a situação do Brasil em relação à economia, em relação ao planejamento, em relação à logística nossa, é como um pato. O pato você não sabe se ele anda, se ele nada ou se ele voa. Aqui no Brasil é muito difícil. Quer dizer, nós estávamos com tudo para essa super safra, para poder vender, gerar mais emprego, gerar mais dinheiro, agora não tem onde guardar. E o escoamento também é um problema sério. Todo mundo viu aí recentemente os caminhões saindo do Mato Grosso, indo para o Pará, não conseguia chegar porque não anda na estrada. Exato, a gente tem que tentar ver como é que vai resolver. Inicialmente, a única alternativa que se enxerga aí no curto prazo, realmente são os silos bolsas aí para poder ver o que pode fazer. Mas é curtíssimo, porque ele também não suporta chuva, né? Excesso de umidade. Tem problema de animais, né? Ataque de animais, uma série de problemas que podem atrapalhar. E o governo tinha uns programas de incentivo à produção de armazenagem, e esse crédito aumentou a taxa de juros e desestimulou um pouco os produtores a pegarem esses recursos aí também. E agora está com esse baita desse abacaxi na mão. Exatamente. Luiz Antônio de Brito, especialista em commodities da Cerrado Corretora, mais uma vez obrigado pela sua participação e até o próximo. Eu que agradeço, um bom dia a todos. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem: é melhor ser leão por um dia do que ser carneiro por toda a vida. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.